Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Business Plan Talks, esse podcast que fala de quê, meu amigo Mororó? A gente vai falar de empreendedorismo raiz, negócios, sem deixar de contar nada para vocês, o que é o desafio de todo dia do empresário cearense, nordestino e brasileiro. Sem dourar a pílula, sem romantizar empreendedorismo, tem gente que acha que é só mil maravilhas e não é. Vamos falar aqui de perrengues. E hoje a gente está tendo a honra aqui de ter um grande nome do empreendedorismo cearense, né? Fruto da terra, grande Renan Aguiar. Grande, seja muito bem-vindo ao BP Talks, né? Eu e o Mororó estamos aqui para te bater um papo e entender um pouco do plano de negócios da São Paulo Gelateria, né? Uma marca genuinamente cearense, né? Cearense. Que começou aqui. Hoje o Renan Aguiar é CEO do Grupo São Paulo e a gente vai bater um papo aqui. Dá as boas-vindas para a galera, depois eu vou te apresentar um pouco mais e a gente começa o nosso papo aqui. Bom, obrigado pelo convite, é um tema que eu gosto muito, né? Falar sobre business e estamos aqui para falar tudo da marca, expor um pouquinho aí a nossa estratégia, falar para onde a gente vai e mostrar um pouco mais para quem não conhece, né? Uma marca cearense que já está aí conquistando 12 estados do nosso Brasil. Boa. Para quem não conhece, 57 unidades 57. Em 12 estados. A primeira unidade é aqui em Fortaleza, ali na Vajota, né? Começou com uma unidade, hoje se expandiu. A gente vai querer entender esse modelo de negócio, é franquia ou não, como tá. E aí, Mororó, já comeu muito lá no São Paulo? Sempre. E, inclusive, já comi, já prestei atenção como é a gestão de pessoas, já olhei como é o negócio que é estruturado e hoje eu tô cheio de curiosidade para perguntar muita coisa aqui ao Renan. Show de bola. E antes da gente começar nosso papo, só dar uns recadinhos dos parceiros. Ninguém faz nada sozinho na vida, né, Renan? Claro. Acho que você deve ter um time muito bom, vários parceiros, e aqui a gente tem alguns parceiros que a gente quer falar. O primeiro é a B3X Investimentos, que é uma consultoria de investimentos independente que ela te ajuda em dois pilares principais. Primeiro, organizar a tua vida financeira. A gente sabe que o brasileiro é muito desorganizado financeiramente, né? Às vezes o cara tem um salário de R$4.000 e um cartão de 5.000, aí gasta 6, 7 sem poder. Então, o brasileiro é muito endividado. Então, a B3X te ajuda a montar um diagnóstico e saber o que você atacar primeiro para você ficar livre, para depois aí ter uma carteira de investimentos, né? Você que tem uma rescisão que recebeu, vendeu um carro, recebeu um valor e quer investir, procura a B3X porque eles são independentes, eles vão te ajudar com o que é melhor para você, não para corretoras. Quando a gente fala em investimento, muita gente pensa que tem que investir 5.000, 10.000 por mês, né? A gente, com a B3X, eles ensinam que não, você tem que ter uma cultura de estar investindo ali 300, 400, 500 reais por mês para estar montando uma carteira de investimento. Então, procura lá no Instagram, eles vão te atender super humanizado e fazer um plano especial para você. A gente tem também esse grande parceiro da gente que é o HubX, essa estúdio, essa produtora que tem soluções completas para quem é criador de conteúdo. Se você quer fazer um podcast, um videocast como esse, quer fazer um infoproduto, gravar um curso, fazer lives ou simplesmente se posicionar no digital, conta com o HubX, tem profissionais qualificados aqui para te ajudar. E por último, acho que no off aqui eu perguntei pro Renan se ele já participou de podcast, né? Esse é um formato que tem se popularizado muito no Brasil, porque é uma forma leve de produzir conteúdo. E o Podcast Experience, Renan, é uma comunidade de podcasters no Brasil inteiro. Nossa. Que tem estúdios, produtoras, podcasters, profissional de audiovisual para ajudar você a ter um projeto mais profissional. Então, se você está pensando em tirar o teu podcast do papel, procura no Instagram também Podcast Experience, que eles vão te ajudar demais. Então, recados dados, vamos começar aqui o nosso papo. Mororó, quando que tu tem a primeira vez que tu pensou e viu São Paulo, pra gente começar o papo aqui, não, a primeira vez que tu consumiu, tu lembra a primeira vez que tu colocou na boca uma colherzinha de sorvete gelado? Não lembro, mas eu sei que faz bastante tempo. Eu não sou daqui, não sou de Fortaleza, né? Minha família mora no interior. E aí, quando a gente vem do interior para Fortaleza, a gente também tem essa rotina de conhecer o que é diferente, o que não tem lá. E é um interior pequeno, aí ali na região da Ibiapaba. Veio morar quando aqui em Fortaleza? 2011. Eu fui a Sobral morei 7 anos, de lá vim pra cá. Sim. Mas eu lembro de a São Paulo, ela sempre ser sinônimo de bom, de gostosura e Sim. Tudo isso. E eu acho que uma das coisas que eu vou te perguntar muito hoje é como é que a gente equilibra a qualidade com preço, com público, expansão, com tudo isso, como expandir da melhor forma. Mas eu lembro muito bem também da estratégia de posicionamento de marca da empresa. São coisas que me encantam quando a gente fala de posicionamento de marca, onde você chega. Quando você olha hoje para o São Paulo, você
Pelo menos eu já tenho um sinônimo Sinônimo de de que é alguma qualidade. coisa boa, Sim. de qualidade, que dá vontade. E aí, quando eu pensei em convidar esse time pros nossos 8 episódios, eu pensei logo no Renan, mandei uma mensagem para ele, tanto porque eu já tinha visto vocês falarem em um evento que eu fui e porque eu fiquei curioso de perguntar mais coisas que hoje eu vou perguntar. E, Renan, eu lembro a primeira vez que eu dei a primeira colherada do São Paulo, eu voltando da praia num sábado, e aí passando ali pela UJ, eu vi aquela primeira unidade, fui conhecer o Bigodinho, né? Fiquei curioso, chamou a atenção, parei e provei lá não sei se foi chocolate com ninho, só que me deixou impressionado a textura e dava pra ver que não era um sorvete, era gelado. O cearense ainda não tinha essa percepção ainda, que hoje tá melhor, mas tem gente que ainda confunde, É um processo ainda de educação, né? A gente fala muito isso na nossa comunicação, que o sorvete está muito na nossa cultura, né? Do brasileiro, né? Ele gosta de tomar sorvete. E o gelato é um produto um pouco mais sofisticado, um pouco mais saudável do que o sorvete em si. Vou até aproveitar e vou te interromper, mas para já te fazer essa pergunta. Qual é a diferença, assim, do sorvete pro gelato, pro leigo entender? Eu digo que são dois ingredientes que fazem total diferença entre o sorvete e o gelato. O teor de açúcar e o teor de gordura. Então, o gelato ele tem um teor de açúcar muito inferior ao sorvete. E a gordura é uma gordura de mais qualidade, é uma gordura animal. Então, e o próprio teor percentual também é mais baixo. E isso faz com que sobressaia o sabor e a cremosidade. Então, o gelato ele vai ter um sabor mais intenso do puro chocolate, do ninho, de um morango, e ele vai ser mais cremoso do que o sorvete. E tem outra diferença relevante entre os dois, é a inserção de ar no produto, né? Quando você vai produzir um sorvete gelato, pelo próprio processo, há uma inserção de ar natural no produto. Só que o sorvete, ele se popularizou aqui no Brasil colocando artificialmente mais ar no produto. Para inchar, para ter mais produto. Para ter mais volume. Uhum. Então, se a gente for no supermercado e ver a marca A, B e C lá, a gente vai ver que o peso líquido é 1 quilo, mas o peso bruto são 2 litros. Então, naquele pote de 2 litros, se você deixar secar ele, deixar... derreter, ele vai virar 1 litro. Ele vai sair de 2 litros e vai ficar só na metade. E o nosso produto não. O nosso produto, a cada 1 litro, tem 1 quilo de produto. Então, ele é bem isso já é um indicador de qualidade, independente de marca, a pessoa ficar ciente disso quando for olhar ali na já prateleira. É um indicador de qualidade. Quanto mais o peso bruto se aproxima do peso líquido, mais produto, mais consistência tem aquele produto. E eu vou falar que isso é um ótimo posicionamento de mercado para falar também essa questão do menos açúcar, né? Sim. Eu acho que hoje em dia as pessoas têm cada vez mais querendo consumir menos açúcar, né? Então, assim, mais saudáveis e tudo mais. E quando você tem uma impressão que tem um sorvete onde ele é mais cremoso, eu, leigo, imaginaria que talvez teria ali mais açúcar, mais alguma coisa. Mas ouvindo você falar que o gelato tem menos açúcar, mais cremosidade também por ser mais... Isso é verdade. Eu só vou tomar gelato, não mais sorvete. Um ponto de atenção na nossa comunicação que a gente tem que enfatizar mais isso. Porque o gelato em si já é um produto muito indulgente, né? Um produto muito ligado a desejo, a aquele momento de consumo. Mas, se a gente for comparar a saudabilidade de um gelato com um sorvete, não tem nem comparação, né? De fato, o gelato é um alimento que faz com que as pessoas possam dosar mais na sua dieta ali, né? Cabe mais na dieta, de fato, o gelato comparado com o sorvete não tem... Aí, galera... Quem tá na dieta aí de açúcar. Eu tô 1 semana, 0 açúcar e 0 massa branca. Tô tentando essa semana aqui. Então, depois de uma informação dessa, quando eu voltar, eu já sei que eu posso consumir menos. Cara, e a gente sempre gosta de entender um pouco do nosso convidado, o background dele, né? Pra entender, cara, não foi do nada que tu pensou, vou montar uma gelateria. Né? Não foi do nada. Qual é a tua formação ou experiências de outros negócios pra tu chegar e tomar a decisão, vou montar uma gelateria em Fortaleza? Meus pais são empreendedores, né? Então já vem dessa linha assim de pensamento e eu nasci dentro do negócio do meu pai. Então eu tinha que era um negócio de restaurante, Picando Cowboy aqui em Fortaleza, sim, né? Sim. E aí eu crescendo dentro ali do balcão para dentro, as pessoas perguntavam para mim o que eu queria ser quando crescer. Não tinha a palavra empreendedor, mas eu queria ser dono de negócio. Então eu sempre tive essa vontade, esse desejo. E eu orientei a minha formação para isso. Então, desde a época do colégio, sempre gostei de ler.
livros, revistas, blogs falando sobre negócio. Eu ia para a biblioteca do colégio e caçava lá um outro livro que tinha de negócio e fui fazer administração na faculdade, né? E no começo da faculdade eu tive a oportunidade de empreender com um lava-jato de carros, junto com um colega meu de faculdade, e foi realmente uma escola ali. A gente era muito jovem, tinha 18 para 19 anos, erramos bastante, mas foi um erro que custou pouco. A gente tentou expandir, não fomos muito felizes, muito pela qualidade da mão de obra, que era pequena, pelo modelo de negócio, e quando a gente foi para a terceira unidade, a qualidade da lavagem das outras duas tinha caído pela metade. Então, eu vi que não daria para expandir. E eu sempre tive essa cabeça de pensar em expansão. Escalabilidade. Escalabilidade do negócio. Sim. E ali, terminando a faculdade, 22 anos, conversando com a Renata, minha esposa atual, namorada na época, né? Queria pensar em um outro modelo de negócio, e ela viu uma sorveteria nos Estados Unidos e me apresentou. A gente estava numa tarde de domingo lá em casa, eu assistindo TV, ela fuçando o computador. Ou seja, ela também foi picada ali pro bichinho do empreendedorismo também, ou não? Até aquele momento, não. Certo. Ela sabia que eu estava prospectando, lendo algumas coisas, e ela achou interessante a ideia daquela sorveteria e me mostrou. Eu chamo ela de Linda e ela me chama de Linda, né? Então ela falou: Linda, olha, isso aqui é interessante, tá? Quando eu vi a ideia, realmente pareceu ser interessante. A gente ia passar o Natal e Réveillon nos Estados Unidos, no final de ano, nas festas, e a gente foi em loco conhecer essa sorveteria, que chama Cold Stone, é uma franquia americana, que tinha a ideia do sorvete na pedra. E eu achei muito legal aquela experiência do cliente, né, imergir dentro e produzir, né, fazer seu próprio sabor. Ver o processo. Ver o processo em si. E voltei com a ideia já, cara, vamos botar algo que a gente se espelhe naquilo ali. Era uma franquia, era uma sorveteria muito americanizada, então não era muito o que eu queria fazer. E a gente contou com a sorte, naquele momento, o tio da Renata, que é o Roberto da Sorbeto, né, uma sorveteria aqui do Ceará, que já tinha muitos anos. Então ele possibilitou a gente conhecer fornecedores, maquinários, abriu esse mundo para a gente. E quando eu expus a ideia para ele falou: Renan, o que você quer é o gelato. Eu não conhecia o que era o gelato até aquele momento. E ele apresentou para a gente o gelato. Então casou a ideia de ter um produto inovador para aquele momento, porque não tinha tantas gelaterias assim, mas um produto de extrema qualidade, que era o que eu sempre quis, que é o que norteia a São Paulo até hoje. A gente não abre mão de qualidade de jeito nenhum, pelo contrário, a gente só fez melhorar o nosso produto ao longo desses anos todos, com aquela ideia inovadora do gelato na pedra. E aí a gente foi cabeça para dentro e abrimos a primeira loja. E bacana isso de ver um pouquinho da história, porque você foi lá e empreendeu com Lava Jato, era um modelo de negócio diferente, mas errou, não custou tanto, como você falou, e isso é comum em vários empreendedores que passam aqui. A gente vê, cara, erre rápido e conserte rápido e aprenda com o erro pro próximo, né? Sim. Com certeza, se tu não tivesse empreendido no Lava Jato, tu ia talvez começar já com alguns erros que você não tinha cometido ali no Lava Jato, por exemplo, né? Com certeza. Por isso que a gente diz que a escola da vida também é boa, né? E eu acho que o grande diferencial dos empreendedores que eu tenho conversado e visto é uma palavrinha que a gente fala muito que tem nos livros, mas é a atitude, né? Então eu tenho visto que a maioria dos empreendedores de sucesso, eles são os caras ou as caras que fizeram. Que foi lá nos Estados Unidos, que viu, que voltou, que pesquisou, que fez o negócio acontecer. E saíram do campo das ideias. Isso com 22 anos? 22 anos. 22 anos. Que ano era esse? 2011 para 2012, né? Na virada do ano. E em 2012 foi a primeira loja já? Em 2012 a gente inaugurou. Tu passou quanto tempo nesse benchmark ali de conhecendo o mundo do sorvete, do gelato? Quando a gente voltou de viagem, foi exatamente dia 3 de janeiro. E aí dia 4 eu já saí pra rua pra... enfim, prospectar, fazer minhas pesquisas ali e tal, né? Tinha acabado de me formar, então tava com a teoria fresca na cabeça. E aí a Renata morava ali com os pais dela na Canuto de Aguiar. Eu deixei ela na casa dela e retornei no quarteirão e passei lá e vi aquela plaquinha de aluga-se no ponto que é lá. Eu olhei pro ponto e falei: rapaz, ele falou contigo. É interessante. Então eu fico brincando que a primeira coisa que a gente fez foi alugar o ponto, porque de fato foi isso realmente, né? E isso foi bom também porque acelerou todo o processo, porque como o ponto já estava alugado, a gente não tinha tanto recurso para investir, então a gente tinha que correr para fazer o projeto acontecer. Aquela história de soltar os pitbulls, né? Quando você solta os pitbulls de aluguel vindo e tal, você se movimenta mais, exatamente. Né?
E aí o proprietário do ponto é nosso amigo até hoje, o Azael, nos ajudou muito, dando uma carênciazinha um pouquinho maior ali, aí extrapolava o prazo, eu ligava para ele de novo, então ele ajudou. Mas foram 6 meses. A gente voltou de viagem em janeiro e final de junho a gente inaugurou a loja. E hoje a gente vai chegar lá nas 57 unidades espalhadas, hoje com certeza deve existir um estudo para saber onde pôr a loja, em que região, qual a distância de uma para outra, ou de um concorrente. Essa aí foi a primeira, foi no feeling total, não teve nenhum estudo. Ou tu deu uma volta ali e viu que não tinha sorveteria. Era um polo gastronômico, já era naquela época, né? Só não era chamado. Exato, já era uma rua de gastronomia. Era um ponto que ele era avançado, porque as 2 casas vizinhas eram recuadas, e isso me chamou a atenção naquele momento ali. Era um ponto que se destacava. E era uma rua de fluxo, né? Porque, assim, pra gente precisa ter fluxo. É uma coisa que, no modelo já de seleção de novos pontos, norteia muita gente. E o que a gente faz é contar, cara. A gente vai abrir uma nova loja, a gente precisa ter fluxo, a gente conta o número de pessoas que passam em frente ao ponto, conta literalmente Vai alguém lá 2. E fica lá... Antes era eu, né? Antes que eu já fiz isso demais. Para o carro, fica ali contando. Quantas pessoas entram e consomem. Não, quantas pessoas passam na frente por dia. Isso a pé e quantos carros passam. Então a gente pegava um momento de manhã e contava meia hora de manhã. Isso foi uma estratégia tua ou tu viu em algum lugar que isso era feito? Rapaz, eu acho que fui eu. Acho que foi feeling de empreendedor, assim. E isso a gente faz até hoje. A gente literalmente conta quantas pessoas passam em frente ao ponto e pega uma média ali de quantas pessoas passam durante o dia. Por que isso é importante? Porque a gente precisa de ter fluxo, né? Sim. Nosso ticket médio é baixo, a gente precisa converter, a gente precisa ter giro, então a gente tem um modelozinho com algumas variáveis e a gente meio que consegue estabelecer um parâmetro de qual percentual de conversão a gente vai conseguir fazer com que aquelas pessoas que passam em frente convertam em vendas. Aí depende um pouco também do número de concorrentes que tem no raio X, o número de restaurantes premiums que tem no raio, que é operações que se conversam muito bem com a nossa. Aí a gente olha nas pesquisas, né, o número de residências, o número de comércio, o número de escritórios, que é outro fator muito determinante. Então a gente coloca todas as variáveis. Hoje são 13 variáveis e a gente consegue decidir. Passam-se 1.000 pessoas em frente e depois da equação a gente vai conseguir converter de 5% a 9%. Faz sentido? Não faz? Então é mais ou menos essa lógica. Inclusive com a região da cidade que tem um público que consome o produto com o valor que é o de vocês, tudo isso também vocês avaliam. Assim. Que é um produto premium, não é um produto, um sorvete diferente de gelado. Ainda mais o que você falou, tinha vários restaurantes próximos, às vezes o cara almoça ou janta ali e não gosta das sobremesas do restaurante, vamos ali no São Paulo, não é isso? Teve essa... Tá dentro dessas variáveis, essas 13 variáveis para escolher o ponto, é isso? Tá dentro dessas 13 variáveis. E assim, é um desafio nosso quebrar um pouco esse paradigma, né? Porque realmente está muito associado com uma sobremesa. Então, o consumo é muito forte pós-almoço e pós-jantar. E o nosso desafio é fazer com que a gente tenha vários momentos de consumo ao longo do dia. Não adianta nada eu ter a loja cheia de 1 às 2 horas da tarde, de 8 às 9 e o restante batendo. Então, é importante ter um mix de composição de públicos diferentes, um pouco residencial, um pouco comercial, um pouco do rebate dos outros restaurantes, como a gente tinha comentando, para a gente poder fazer com que o fluxo seja constante ao longo do dia. Show. E o nome São Paulo veio da onde, né? O bigodinho ali foi desde a primeira unidade, que eu lembro, né? A logo e tudo. Como é que vocês escolheram? Que é uma das dores de pessoas que vão criar qualquer negócio, né? Qual o nome que eu dou e tal. Como é que foi essa escolha? Eu gostava muito como eu falei, né, de estudar administração e tinha um canal fechado que era o HSM, que tinha documentários de empresas e tal, e eu assistia bastante. Tava um dia eu assistindo, naquela época de escolher o nome, e ela falava sobre a marca de moda Gucci, a marca italiana Gucci. E um dos fundadores da marca Gucci, saiu até o filme recentemente, é o Paolo Gucci, né? Que em italiano se pronuncia Paulo Gucci, né? E eu gostei muito dessa brincadeira já entre o italiano e o português. Era um nome que era italiano, mas você falava em português ao mesmo tempo. Gostei do som. E aí, eu estava assistindo com a Renata naquele momento, eu expliquei isso para ela, ela falou, vamos colocar Dom Paulo? Eu falei, não, mas já tem um Dom Pastel aqui em Fortaleza, então vamos colocar São Paulo.
E aí pegou, fui falando com familiares, com amigos, era um nome curto, simples, Sim. fácil e foi. E ficou São Paulo. É marcante, né? Eu acho marcante esse nome. Vocês fizeram alguma divisão desde o início, Renan, para cá, de posicionamento de gestão na empresa sua ou da Renata? Eu sei que vocês têm uma atuação muito forte. Eu tive a oportunidade de ouvir você com a Renata e ela é bem segura. Muitas vezes você ia ali, ela te segura de um lado também. Vamos pensar mais estrategicamente. E realmente são complementares. Isso foi acontecendo naturalmente ou vocês foram ali delimitando? Eu cuido dessa parte aqui, você cuida dessa desde o início? Não, ou com cara, o tempo? foi muito natural, assim, é muito legal de ver hoje como a gente consegue realmente conciliar, não digo nem separar porque a nossa vida é uma só, né, CPF, CNPJ é único, e no nosso caso ainda mais porque somos casados, mas a gente concilia isso muito bem. A gente sente que um ou outro em determinado momento não está afim de falar de empresa, a gente não fala, e às vezes a gente está muito focado em determinado momento de expansão ou um problema que deu, então a gente consegue conciliar isso muito bem. O meu perfil é um perfil mais de back, de ficar no bastidores, sou muito analítico, gosto de números, gosto de planilha, tenho um pensamento mais estratégico, né? Até por essa minha vontade. Característica de ser analítico. Exato. Também. E ela, pelo contrário, ela já é executora nata, tá na linha de frente, tá lá, e isso desde a primeira loja era muito claro, porque a gente abriu a primeira loja, tinha 2 funcionários, então eu e ela fazíamos tudo. Era um gerente da loja, era, enfim, financeiro, RH, comprador, marketing, era tudo. A gente literalmente abria e fechava a loja todos os dias. E isso traz o que a gente fala no início do podcast, não é empreendedorismo raiz, né? O que, tipo, cara, eu fiz isso aí, eu sei como é que faz, né? É massa isso, cara, porque assim, você começou com a primeira loja de 2 funcionários e com sua esposa, você meio que fazendo tudo, tu começou a entender todos os processos do negócio. E aí, quando foi crescendo, quando você vai escolher um novo colaborador, um novo funcionário, você sabe o perfil que precisa para aquele tipo de função, né? Então, isso também é um aprendizado que deve ter valido muito, né? E aí, a gente abriu a loja, aí eu falo que foi naturalmente, né? Eu gosto mais de números, ela não entendia nada de números, então eu fui pro caixa. Eu fui ser o caixa da loja. E ela era mais espontânea, gosta mais de falar e tal, ela foi atender. Então, já daquele momento ali, já houve uma separação. As competências já estavam sendo administradas, né? E aí, depois foi uma coisa puxando a outra naturalmente. Ela sempre mais voltada para a área de pessoas, para a área de operação, para a área de produto, que ela gosta de fazer, né? Ela, de fato, desde os primeiros sabores, ela que criou as receitas, ela faz isso até hoje. Caramba! Mas ela é da área de gastronomia ou não? Foi tudo aprendendo empiricamente ele fazendo? Foi aprendendo empiricamente. Ela sempre gostou muito de doce. A gente inaugurou com o curso dela comprado para ir para a Itália, mas ela não foi para a Itália. Ela foi para a Itália, a gente inaugurou em junho, ela foi para a Itália em dezembro, 5, 6 meses depois. Isso 2011. 2012. E aí, lá ela aperfeiçoou um pouco mais, ela passou algumas semanas lá, né, estudando, porque lá na Itália existe a Universidade do Gelato. De fato, uma universidade focada no mundo da gelateria. É quase que nem pizza lá é religião, né? O gelato também. Também é quase uma religião para eles ali em relação à comida, né? E aí, quando a gente foi formular os sabores, a gente não tinha um conhecimento específico para isso. O Roberto Tio da Renata nos ajudou e ele apresentou um consultor, que é italiano, que aí sim ele mostrou pra gente qual o caminho seguir, né, o que a gente poderia fazer de ingredientes, só que o dedo dela tava lá desde o início, assim, tem várias histórias... DNA, né, tá lá de identidade, a digital tá desde o primeiro. Ela fala muito sobre alguns sabores, né, que vocês pensaram e que ela trouxe, então assim, eu acho que é o DNA de vocês, que é o DNA da São Paulo, tem muita coisa criada de vocês, tem muito, não necessariamente você pegou ali como era feito em outra gelateria e fizeram. Mas eu fico imaginando o tanto de teste e reteste, tanto que, como é que vocês são tu é fininho assim, rapaz, não comeu tanto gelato lá no começo, não? Cara, apesar de ser saudável, né? Pior que eu tomo quase todo dia. Só que eu tomo quantidades apropriadas, né? Também não dá pra exagerar. Mas até hoje eu tomo quase todo dia. E assim, toda semana, literalmente, é dia de quarta-feira. Hoje até, estamos gravando o podcast aqui quarta-feira. É o dia de teste.
Então, toda quarta-feira a gente passa a tarde testando. Ela tá lá agora, por exemplo, fazendo os testes. Novos sabores. Novos sabores. E controle de qualidade ou só novos sabores? Controle de qualidade e novos sabores. Entendi. Porque assim, todos os meses a gente tem o lançamento mensal, né? A campanha mensal. Então, sempre envolve de 2 a 3 novos sabores mensais. Então, os testes são semanais. A gente está testando agora, por exemplo, já do segundo semestre, porque a gente precisa ter um processo, uma organização, são 57 lojas de 12 estados. Mas, enfim, toda semana é teste. Cara, e tu falando isso me lembra um papo em um podcast que eu escutei, não lembro qual, do Caíto Marques, né? Da Chili Beans, né? Uhum. Que a Chili Beans, ela, se você gostou de um óculos e comprou, tu nunca mais vai ver ele. Porque são coleções ali de, sei lá, 6 meses e tal. E ele fala, eu já tô vendo a coleção de 2025 e 2026 para poder dar tempo de distribuir para minhas lojas no Brasil inteiro. Então vocês sempre estão procurando a inovação, a novidade para fazer campanha em volta disso, é isso? Sim. Isso desde o começo ou depois de um tempo vocês identificaram que isso era necessário? Não, desde o começo, cara. Sempre foi muito característica da nossa marca essa coisa de inovar, né? A própria inovação da pedra. E os clientes sempre se identificaram com a São Paulo como uma marca inovadora. Então a gente, acho que foi um pouco disso também. Como a Renata foi logo após a gente inaugurar para esse curso na Itália que eu comentei, então a cabeça dela abriu muito. Então ela sempre quis saber novidades, sempre quis estar conhecendo novos ingredientes, novas possibilidades, brincando. Então está muito no nosso DNA essa questão de inovar. Como é que vocês sentiram a necessidade? Como foi o primeiro passo para uma segunda loja? A partir de quando veio aí uma segunda, que hoje são 57? Assim, a gente não tinha o recurso para abrir a primeira loja. De fato, a gente se endividou naquele momento para abrir. Corremos o risco. Eu fico brincando que a gente era tão jovem que a gente não sabia nem o risco que a gente estava correndo. Que bom, né? Skin da game, colocou na pele. Mas, graças a Deus, o problema deixou de ser financeiro para ser operação, espaço, tamanho, muito rapidamente. Porque no segundo final de semana, a fila estava virando a esquina ali na Ana Bilhar, indo até o Colher de Pau, que era na esquina. No segundo sábado, a gente inaugurou numa quinta, no outro sábado já era isso. E a gente tinha muito receio de perder a nossa identidade, que era oferecer mais do que um gelato. A gente inaugurou a primeira loja com a ideia de oferecer uma experiência de consumo diferente. E uma imersão, sempre a loja teve seu cheiro, sempre a loja teve a sua música ambiente. Decoração. A decoração. Então, tudo meio que instagramável ali, os ambientes. Desde a primeira loja já tinha essa característica. Só que a loja tinha 26 metros quadrados e a gente atendia 100 pessoas por hora. Então, era inviável passar a experiência. E eu tinha medo de passar uma moda, justamente por não estar atendendo como a gente gostaria de atender o cliente. Então, com 2, 3 meses, a gente tinha que tomar uma decisão. Para ampliar a loja, teria que fechar a loja. Então, a gente também tinha esse medo. Vai fechar a loja 30 dias, 40 dias para ampliar. O cliente vai lembrar da gente ainda depois dos 40 dias. Hein? Tem muito aquilo, né? Cliente, você vai procurar um serviço, um produto no canto e está fechado ou demorou, ele não vai esperar. Provavelmente ele vai procurar outro, né? Então, tinha esse medo. E 30 dias fechado é 30 dias sem caixa, sem faturamento. Sem faturamento, né? Também tinha isso. E a gente falou, vamos abrir outra loja. E aí a gente foi para Desembargador Moreira, ali em frente à Della Itália. Uma loja maior, com estacionamento, numa avenida. E aí, para nossa surpresa, o movimento, consequentemente, foi maior, por conseguir atender mais clientes, e o movimento na Ana Bilhar não caiu. Isso com 6 meses. Começo de 2013 já. Engraçado que vocês não fizeram uma grande campanha de marketing, tudo. Teve uma rede social ali começando, foi muito no boca a boca, né? Eu lembro que quando inaugurou e tal, eu falei dessa experiência que eu fui a primeira vez, o pessoal falando, tem uma gelatina nova ali, gostosa e tal. Quando eu fui, muito de boca a boca. Essa história da fila dobrando quarteirão, no Colher de Pau, eu lembro. E a importância desse marketing boca a boca em questão de sorvete, gelateria e comida, né? Eu acho que é uma coisa que funciona muito ainda na nossa região. Sim, boca a boca. Sim. E aí, quando a gente abriu a segunda loja, que estourou, a gente falou, opa, tem um negócio aqui muito bom nas mãos, a gente tem que cuidar disso aqui. Foi quando a gente botou um pé atrás e vamos falar, vamos estruturar. Aí um pouco já pensando em negócio, em gestão de processo. Contratamos já as primeiras equipes ali gerenciais por trás, uma pessoa de pessoas, uma pessoa de financeiro, uma pessoa de compras. Isso com 6 meses, ou seja, antes do primeiro ano, completar o primeiro ano, já estava
dando uma robustez para o negócio, né? E aí, 2013 inteiro, a gente não abriu nenhuma outra loja. Eu quis realmente, de fato, dar essa estrutura para o negócio. Eu não queria perder a mão do negócio. Sempre eu tive essa preocupação, cara, a gente vai crescer e vai, mas a gente tem que crescer com segurança, com o pé no chão, dando um passo cada vez. E aí, a partir de 2014, a gente realmente começou a expandir com uma certa velocidade, né? Mais rapidamente. Antes de falar da expansão das outras lojas, você falou que eu tinha medo de ser uma moda, a questão da fila e tal. Teve algumas modas aqui no Brasil, né? Não dá para dizer que o teu gelato é uma moda, porque já está 12 anos aí no mercado, só crescendo. Mas teve a moda da iogurteria, teve a moda da paleteria, né? Ainda existem, mas pela quantidade que abriu, né? Isso quando aconteceu, tu acompanhou esse movimento e tu sentiu algo nesse sentido? Será que pode ser também? Tinha receios, claro, nesse sentido, mas assim, como eu falei, o sorvete está muito na nossa cultura. Esses outros produtos são produtos que o brasileiro não tomava antes. Ele não estava acostumado a tomar um iogurte. Ele não estava acostumado a tomar um picolé com creme. Ele estava acostumado a tomar um picolé de fruta na praia, um picolé de chocolate, mas não... Então, diferente do gelato, que o brasileiro já estava na cultura. E assim, como eu falei, a diferença entre o gelato e o sorvete... E cada vez mais o consumidor está mais aculturado, está sabendo mais a diferença. Vai haver uma migração, como houve nesses últimos 12 anos, uma migração natural. Nosso paladar evolui, né? A gente se acostuma muito rapidamente com o que é bom, o que é mais saudável, a nossa cabeça, enfim. Então, essa migração do consumo do sorvete por gelato é uma tendência natural, é o que está possibilitando o crescimento da nossa rede, como de outras redes de gelaterias. E assim, hoje o mercado de gelato no segmento como um todo é apenas 10%. Então a gente ainda está falando de um produto de nicho, Sim. Que tem um potencial gigante de crescimento para frente ainda. E com essas duas lojas, 1 ano de loja ali, você já estava implementando os processos e já estava estudando o mercado. Será que eu tenho a possibilidade de abrir mais lojas aqui? Porque, se eu não me engano, a primeira loja para a segunda não é uma distância muito grande, né? Não. É praticamente mesmo dentro do mesmo bairro ali, né? 1 quilômetro. 1 quilômetro. 900 metros. Então, você começou a estudar o mercado e ver essa questão da expansão de novas lojas. Como é que foi esse pensamento? A gente pensou muito em qual modelo de expansão seguir, né? E aí tinha 2 opções, né? Seguir com as lojas franqueadas ou seguir com a operação própria. No primeiro momento, a gente optou por seguir por franquias. Contratamos uma consultoria aqui em Fortaleza para formatar o nosso modelo, a questão jurídica, contratual, alguns manuais que a lei de franquias do Brasil pedem que tenha, né? Então, fazer aquele básico ali para fazer a franquia. Chegamos a vender a primeira unidade e aí foi um desastre a partir de então. Caramba. E a gente viu que nosso perfil, naquele momento, não era para ser unidade franqueada. Tu conseguiu identificar o porquê do desastre? Foi o franqueado? Foi o processo ainda não estava tão desenhado para franquia? Acho que um pouco dos dois. Assim, o processo não estava tão bem desenhado para fazer uma unidade franqueada. E o nosso produto é um produto muito sensível, um produto voltado para as classes A e B, um ticket médio um pouco mais alto do que o sorvete, né, o gelato por sorvete. Então, precisa-se ter realmente eu digo até amor mesmo, paixão pela operação para fazer com que as coisas aconteçam como deve acontecer. E a gente franqueando, naturalmente esse franqueado não vai ter a mesma paixão, não vai ter o mesmo amor. E naquele momento a gente via que o risco de novo de perder a mão da operação era grande franqueando. E a gente realmente devolveu o valor da taxa de franquia, já tinha selecionado o ponto comercial, já tinha alugado o ponto, já estava na fase de projeto arquitetônico, mas a gente sentiu que não... Então não chegou nem a abrir. Não abrimos não. Caramba. Não abrimos. Devolvemos a taxa e voltamos para o modelo de lojas próprias. Quando a gente foi expandir com lojas próprias, a gente só tinha 2 de rua. Aí eu pensei, não, eu preciso testar de shopping antes de sair de Fortaleza. E aí a gente foi para a primeira loja de shopping, não quis ir para shoppings muito consolidados, justamente para testar. Sim. E a gente foi para o shopping Via Sul, ali na Orson Soares, com um teste realmente... Meio que eu nem queria dizer que a gente estava abrindo loja de shopping, porque eu também tinha medo de como ia performar, só que performou muito bem. E aí estava validado o modelo de shopping e o modelo de rua. E aí, pouco a pouco, a gente foi saindo do Ceará, né? Em 2015, a gente foi para Teresina, foi a primeira loja de fora de Fortaleza. E aí, as lojas de fora de Fortaleza, a gente foi com o modelo de sócios operadores. Então,
o Jacinto, que foi o nosso primeiro sócio que foi abrir Teresina com a gente. É um modelo que a gente faz até hoje, eu acredito muito, é um modelo muito ganha-ganha, que faz com que sempre tenha um dono ali, olhando o cliente olho a olho, né, olhando a operação na ponta. A gente estava até falando aqui nos bastidores do modelo, né, que é parecido com o do Outback ou do Coco Bambu, é mais para o do Outback, é isso? Isso. No início, era até mais voltado para o modelo do Coco Bambu, de ter um sócio mais relevante. Como a gente começou a expandir com mais velocidade, com mais unidades, se encaixou mais um modelo de ter um sócio mais minoritário na ponta, com que ele não tenha nem tanta necessidade de investimento total, a gente pode colocar o dinheiro para ele, desde que ele nos pague ao longo dos anos com o lucro devido, fazendo com que ele tenha a sociedade, mas ao mesmo tempo consiga expandir. E aí eu estava falando aqui com vocês anteriormente, né? A gente forma muito esse time dentro de casa. Gosto muito de contratar realmente estagiários que têm um perfil de crescimento, que têm um perfil de querer crescer, uma fome de querer crescer na vida realmente, né? De ter uma renda maior. E aí a gente tem também o tempo, a paciência. Eu gosto muito de colocar o estagiário do meu lado, na minha mesa, de o cara passar aqui comigo e esperar 2, 3, às vezes até 4 anos para ele se formar e aí sim assumir uma operação. Entendi. E um dos grandes... Fala de diferencial competitivo, né? Porque, assim, existem outros gelatos por aí, né? Marcas conhecidas, que a gente não vai falar aqui, mas quando você montou a tua operação, o teu negócio, você trouxe uma experiência diferente, que é a tal da pedra ali, da tábua, que era algo que eu nunca tinha visto. E eu já viajei para outros locais e tal, sim, mas eu nunca tinha visto. Então, de cara, já é um diferencial você ver, assistir o processo. Mas eu acredito que nesse processo tem que manter alguns padrões ali. Aí eu não sei, você vai dizer, a pedra tem que estar a tantos graus, sempre o dia todo ligado e tal. Para você manter esse diferencial competitivo, como é que foi desenhado esse processo de diferencial competitivo? A pedra foi o nosso grande chamariz, né? Que serviu para fazer muito boca a boca, né? O pessoal olhava, escutava e pensava, rapaz, mas a pedra é quente, é fria, é na chapa. Como é que é isso? O pessoal chamava de chapa, tem um sorvete na chapa ali, velho. Vamos lá ver. Só que, e foi muito nosso chamariz, era o nosso maior produto que a gente vendia, né? Percentualmente. Mas ao longo do tempo foi deixando de ser. Hoje é bem irrelevante até. Hoje 95% dos nossos gelatos são gelatos vendidos no copinho tradicional. Sim. E 5% é apenas na pedra. Acho que o porquê disso tem vários fatores, mas a gente já pensou bastante. Tem a questão da saludabilidade, querendo ou não, porque ali na pedra a gente acrescenta doces, chocolates, Nutella, caldo. Então, até visualmente é conflitante para a nossa cabeça moderna atual de querer consumir produtos mais saudáveis. Tem a questão do preço, que é um preço um pouco mais caro, tem essa barreira de preço. Tem a questão da velocidade de atendimento, querendo ou não, é um pouco mais demorado o atendimento. Ele não está pronto ali para entregar. Eu acho que isso influencia muito. Influencia. E um pouco também dessa questão que eu te falei de a gente estar sempre inovando com sabores, e os sabores que a gente vem lançando, ele vem, enfim, com uma tendência mais indulgente, faz com que o cliente queira experimentar aquele sabor. Mas a gente olha isso pelo lado positivo. A gente vê que o nosso cliente hoje é fidelizado, não pela questão da inovação da pedra, mas em si pela nossa qualidade do produto. Ele vai atrás da nossa qualidade do produto. Se vocês hoje estão com 57 lojas, e imaginando que tem 12 anos que tiveram as primeiras, nos 10 anos seguintes, vocês fizeram uma média de 5 lojas ano, mais ou menos aí. Sim, isso quer dizer que a cada 2 meses e meio, mais ou menos, vocês estão inaugurando uma loja nova. A gente foi dando um passo cada vez, né? A gente no primeiro ano abriu... Primeiro ano de expansão, que foi em 2014. Abrimos 2 lojas, em 2015 3 lojas, em 2016 5 lojas, então a gente foi aumentando a velocidade de expansão. Hoje a gente abre 15 lojas por ano, então a gente está falando aí de mais de uma loja por mês. Enquanto a gente está conversando aqui, tem lojas já sendo preparadas para serem abertas. E projetos. Tem 2 em construção e tem mais 2 em projetos para abrir aí. A gente Nordeste? A gente vai abrir agora um ano, a próxima que vai ser daqui a 15 dias é no Parque Avorá, em Aquiraz, que é o novo parque do Beach Park. É um parque voltado para animais, para aviário, né? Para ter um contato com os animais. A gente vai estar lá dentro do parque com a loja.
Vamos abrir a outra em Caruaru, primeiro interior em Pernambuco, já está quase pronta também, deve abrir agora em junho. E tem projeto, já estamos em Manaus, mas a gente vai para o segundo shopping em Manaus. E vamos abrir outra em Salvador, que vai ser a 11ª de Salvador. Como é que funciona em relação a insumo, Renan? Por exemplo, uma curiosidade minha vocês têm aqui uma indústria onde vocês produzem, aquilo é transportado congelado e chega nas lojas, ou vai o insumo e ele é preparado no local? Eu acho que é outro diferencial competitivo nosso. A gente não perdeu a essência de produzir o gelato dentro da loja. Cada loja da gente tem a sua unidade de produção, fabrica o gelato ali na loja e faz com que o nosso gelato seja mais fresco, seja mais artesanal por estar produzindo ali numa unidade menor. E o gelato que você consumiu hoje foi produzido ou hoje ou ontem. Então, assim, é 24 horas a reposição porque a produção é diária. E o segredo da fórmula ali, como é que vocês mantêm? Pronto, e aí quando a gente começou a expandir, um pouco também mérito da Renata aqui, de ela ser muito executora e ser muito... Hoje menos, mas ela tinha muitos ciúmes do gelato que ela produziu. Ela tinha muito esse receio de manter a qualidade e o padrão, né? Então, desde a primeira loja que a gente foi abrir em Teresina, que foi a primeira fora do Ceará, já acontecia esse processo que eu vou explicar agora, né? Hoje a gente já tem um CD para abastecer as 57 lojas, mas antes era na nossa cozinha da primeira loja da Ana Bilhar, que é o porcionamento. A gente faz a compra unificada de todos os insumos, vários insumos são importados, e a gente porciona por sabor. Basicamente, os insumos do gelato são pós, então facilita muito a questão de logística, por ser uma logística seca. Então, já sai do nosso CD hoje os sabores porcionados. Seja chocolate com cacau, seja ninho, seja morango, todos, pavilova, pistache, sai todos os insumos porcionados para fazer uma cuba. E aí, com isso, a gente garante o mesmo padrão de qualidade em todas as lojas. A gente consegue unificar a compra, consegue garantir uma compra com mais qualidade de preço, né? Porque a gente está com essa compra unificada no nosso CD. Comprando em volume, né? Que você ganha. Comprando em volume. E a questão de manter um pouco o segredo da receita no nosso CD, né? Porque quando a gente vai produzir dentro de loja, o nosso gelateiro ou gelateira que está produzindo lá, ele pega o insumo A, o insumo B e faz o sabor. Não necessariamente ele sabe qual é a composição ali. Então, isso também foi importante para manter o segredo, para manter o segredo. Porque senão tudo nada se cria, tudo se copia, né? Provavelmente já deve... eu nem lembro, mas deve ter tido alguma marca que... vou fazer ali igual o São Paulo, vou colocar uma pedra aqui e criar, que abriu e não vingou. O pessoal fazia acampamento em frente à loja para comprar nossos funcionários. Caraca. E aí a nossa primeira equipe era uma equipe muito fiel, que a gente estava muito próximo da operação, né? Eu e a Renata e tal. Então tinha uma empatia muito grande entre a gente ali na primeira equipe. Então o pessoal realmente falava pra gente. E aí desde o primeiro caso desse, criou-se muito essa brincadeira lá. O pessoal pegava o telefone da pessoa, fingia que estava ali interessado, pegava o telefone e me passava. No dia seguinte eu ligava pra pessoa. Opa, aqui é o Renan da São Paulo, eu soube que você está atrás do nosso colaborador, você não precisa ir atrás do nosso colaborador, fale comigo que a gente pode tentar lhe ajudar e tal, não sei o quê, vamos marcar aqui na loja tomar um café, cadê que a pessoa aparecia? Mas isso aconteceu assim, no mínimo 5 vezes. Sim. Qual é a tua formação? Fiz administração. Então veio bem da área mesmo. E aí, Renan, vocês foram crescendo e tu falou que à medida do crescimento, da abertura de novas lojas, vocês começaram a sentir a necessidade de ter um apoio ali, de uma consultoria, de uma estruturação interna. Como é que vocês montaram esse back-office? Porque vamos imaginar vocês, 2 meninos ali, iniciaram, foram no feeling empreendedor, foram crescendo e tudo isso, aí começa a vir várias coisas que você talvez não estava preparado para lidar com essa situação de gestão mesmo do negócio em si. E só complementando, né? Uma coisa é você estar com 2 lojas, fazer compras, controlar estoque, depois com 10, 15, todas próprias, né? Fico imaginando a gestão de tudo isso, né? Vocês pararam em algum momento, você até falou um pouquinho, disseram, peraí, tá na hora da gente trazer aqui pessoas técnicas em cada área para nos apoiar, ou vocês trouxeram uma consultoria que fizeram que vocês olhassem para isso, para estruturar um time que desse até a possibilidade de vocês crescerem tanto, porque eu imagino que
expandir tanto quanto vocês expandem, é preciso que você tenha tempo para pensar nessa expansão e ter gente ali cuidando do dia a dia, né? Sim. Um pouco antes de responder essa tua pergunta, voltando para o CD, o CD também foi importante nessa centralização, nesse processo quase industrial ali, né, de porcionar esses insumos, a gente tem um conhecimento mais industrial do nosso insumo. E aí tá muito legal esse movimento, que a Renata também está liderando por gostar de produto, né, essa é a área dela. A gente, pouco a pouco, está começando a internalizar a produção dos nossos insumos. Em vez de a gente ir lá na Itália e comprar um insumo de uma indústria XYZ lá da Itália, de uma pasta de pistache, de uma pasta de avelã, a gente já começamos, né? Os 2 primeiros insumos que a gente está produzindo é justamente a pasta de pistache e avelã. A gente compra o grão, a gente está comprando grão iraniano, produzindo a nossa própria pasta de pistache, que a gente consegue dar mais identidade, mais qualidade ao produto, para aí sim fazer o gelato de pistache, da mesma forma do avelã. E isso eu acho que vai ser um caminho quase que natural de evolução, né? De a gente cada vez mais profissionalizar essa nossa indústria, melhorar a qualidade do produto, acessar novos ingredientes e ter um outro diferencial da nossa marca, né? Não é toda marca que tem essa capacidade realmente de investimento, de conhecimento do produto, de fazer o seu próprio insumo. Então, vai ser um diferencial competitivo forte nosso. Ainda um gancho dessa sua resposta, né? Quando o empresário cai numa dúvida dessa, será que eu continuo nesse processo que eu estou aqui, que já está me dando um resultado bacana, e eu mesmo posso fazer em vez de comprar os insumos de fora? Isso aqui, essa ideia é para aumentar a margem ou porque vocês querem estar personalizando cada vez mais? Não, é focando na qualidade. Certo. É focando na qualidade porque o investimento é muito alto, né? Por mais que a gente vai conseguir acessar ao longo do tempo um insumo mais barato, porque não vai ter a margem de lucro da indústria que a gente vai estar comprando, sim, mas o capex inicial é muito alto. Sim. Então, o payback disso é longo. Mas a gente está olhando no curto prazo, no médio, claro, vai fazer sentido financeiro, mas no curto prazo é aumento de qualidade do produto. Sim. Sem dúvida. E aí, pegando aqui, a gente teve alguns momentos de virada, né? Teve esse primeiro momento que a gente começou a iniciar lá atrás, que eu falei que a gente não expandiu, querendo estruturar a empresa. E aí a consultoria que você falou foi a Gomes de Matos, que a gente trouxe com o Eduardo e o próprio Jacinto, que o Jacinto saiu da Gomes de Matos para ser nosso sócio. O livro dele tá atrás de ti, olhando para ti aí, a nova gestão aí. Nova gestão do Eduardo, né? Sim. Ele já esteve aqui? Já. E aí eles nos ajudaram bastante nessa parte de olhar a empresa um pouco de fora, porque a gente dentro do negócio acaba não conseguindo ter esse olhar, né? Um olhar, está muito envolvido na operação, ainda mais naquele começo ali. E como falei, foram vários pontos. Naquele primeiro momento a gente estruturou, eu sempre tive esse foco de estruturar a primeira área de pessoas, sempre foi meu foco, então a gente fez aquele beabá básico de descrição de cargos, avaliação de desempenho, remuneração, que eu sempre gostei muito de remunerar as pessoas com base na meritocracia, então esse foi o primeiro passo que a gente fez. Incentivos, né? Ou seja, metas ali, se bater, mais ou menos isso. E a parte financeira, que é uma parte que eu gosto muito. Aí sim, a gente não contratou nenhuma consultoria para fazer, acho que foi mais eu mesmo, com os meus conhecimentos, trazendo uma pessoa, outra ali, mas foi as 2 primeiras áreas que a gente estruturou. Quando a gente foi no segundo momento, foi trazendo executivos de fora, que até estava comentando com vocês um pouco antes, né, que já foi em 2017, 2018. A gente expandiu com os modelos de sócio-operadores, só que a gente tinha a gestão descentralizada. A gente não tinha o que chama hoje de CSC, que é um Centro de Serviço Compartilhado. Que hoje aqui em Fortaleza a gente tem o CSC com 42 pessoas trabalhando no CSC, que cuida de todo o back de todas as operações, né? De todas as operações Brasil? Brasil. Então, compras é centralizado, financeiro é centralizado, contabilidade é centralizada, fiscal é centralizado, RH, marketing, treinamento... enfim, todas as áreas estão centralizadas aqui nesse CSC, e a gente começou a trazer executivos de outras empresas que já passaram pelo mesmo desafio. No primeiro momento houve um choque cultural forte, como eu falei, só que eu acho que foi muito importante para o amadurecimento da empresa. Alguns desses executivos estão até hoje, outros saíram, mas continuaram a contribuir com a gente pela proximidade que a gente criou. Então, acho que isso foi uma virada importante.
E a terceira virada, que eu acho que foi quando, passado esse choque cultural que houve com a entrada desses executivos, eu percebi que eu tinha um grupo de pessoas muito comprometido com a empresa, com a nossa cultura, dentro da empresa. Foram esses primeiros sócios operadores que foram abrir, como eu expliquei, o Jacinto em Teresina, o João em Salvador e depois São Paulo. Então a gente trouxe essa galera para ser nosso sócio da Road e assumirem funções executivas também no negócio, que hoje compõe a nossa diretoria. Então acho que esses 3 pontos, também foi dado um passo de cada vez, nos ajudou bastante na parte de ter até uma governança corporativa um pouco mais forte, mais profissional. Eu acho que assim, você vendo grandes e médias franqueadoras, quem conhece, que eu já tive franquia de loja de suplementos, por exemplo, conheço como é um estrutura de uma franqueadora. Essa franqueadora tinha 130 lojas no Brasil e tal, só que um corpo de administrativo ali bem enxuto. Ele deixava cada franquia rodar e só queria receber os royalties e tal. Quando tu fez o movimento inverso, você deu robustez para a tua administração. Foi. Ao contrário de uma franqueadora que quer minimizar Isso. só para estar recebendo, e você está robustecendo a tua administração. Isso vai te dando uma base, acredito eu, uma base sólida para expansão grande, né? Sim. Porque você tem a administração ali na mão, os dados, tudo. Sim. Sempre foi muito meu foco a parte de controladoria, né? De ter os números na mão. Então, por mais que até 2016, ali 2017, a gestão fosse descentralizada, a parte contábil, de contabilidade de fato e controladoria sempre foi unificada. Essa parte eu nunca abri mão de não ter essa gestão centralizada. Agora, todo o restante não. Todo o restante a gente foi montando ao longo do tempo essa centralização. Houve um choque cultural forte, porque o sócio operador estava acostumado com uma certa independência e modo de fazer as coisas. Depois a gente foi catequizando o processo que a gente queria fazer. E isso é constante, processo gente até hoje, né? Mas eu acho que foi muito importante para o amadurecimento do negócio como um todo. E eu acho também, complementando aqui, eu sempre gostei muito de ter mentoria, né? E eu sempre me engajei muito com a Endeavor. Então, sempre participei dos processos lá de aceleração da Endeavor. A primeira vez que eu participei foi em 2015. Faz 9 anos que a gente está lá. Então, acho que também isso foi uma fonte de extrair conhecimento, de colocar conhecimento dentro da empresa, que nos ajudou nessa parte de gestão também. E tu falou antes aqui da gente começar que pode ser que comece a ter um movimento de novo aí para franquear. Isso já é público, já estão mesmo pensando nisso? Como é que tá? Quem está nos assistindo pode ser que já esteja vendo aí toda a história. Na fila, cara, 57, estão crescendo, estão conhecendo tudo que a gente está falando, provavelmente vai entrar na fila para pensar isso. Então, o que a gente pode falar já em relação a isso? Sim, já é realidade, né? Esse ano a gente vai abrir a nossa primeira unidade franqueada. Por que a gente vai fazer esse movimento agora, né? Os processos já estão muito mais maduros, né? A questão de ter um modelo de fato de gestão já que a gente consegue implantar em uma outra empresa. Hoje a gente tem essa segurança que a gente vai conseguir fazer isso. E como os mercados aqui vizinhos da gente, como a gente falou aqui no Norte e Nordeste, a gente já ocupou, então não faz tanto sentido a gente ir, por exemplo, para o Centro-Oeste, interior do Sul, interior de São Paulo com uma operação própria. É muito custoso, tem um risco, de novo, de a gente não conseguir estar próximo da operação como a gente gosta de estar próximo. Então, para esses mercados um pouco mais distantes, a gente vai sim com unidades franqueadas. Como imagino eu que a gente não vai pulverizar tanto assim as unidades franqueadas, né? É diferente que o cara quer abrir 300 franquias, esse não é o nosso desejo, a gente quer fazer de novo o crescimento degrau a degrau, como a gente fez no modelo de lojas próprias. Então, a gente está selecionando muito bem o franqueado, mas a gente quer um franqueado profissional. A gente quer aquele franqueado que ou já tem outras marcas que o cara opera. Eu estou dando preferência até a isso, porque você já teve a franquia, então você já sabe que você aprende muito com a unidade franqueada ali. E o cara que já tem 2, 3, 4 marcas, então ele já tem 2, 3 experiências diferentes. Eu acredito que a chance de sucesso é maior do que se a gente pegar um franqueado de primeira viagem, por exemplo. Sim. Então a gente quer ter poucos franqueados que tenham 5, 6, 7, 10 unidades em cada um desses grupos
de franqueados, né? Entendi. Tá no teu campo de visão aí possíveis problemas que isso pode dar? Porque vamos supor, tu tá com 50 unidades próprias e aí vamos supor começar a franquear. E aí vai, sei lá, chegar a 20, 30, 40 unidades franqueadas. Então tu vai ter um mundo aqui de lojas próprias e um mundo de franqueados, né? Lá na frente pode ser um franqueado, pode dizer, vocês cuidam melhor da loja própria. Eu falo isso porque, como eu já tive franquia, nas reuniões de franqueados e franqueadores, tinha esses papos, porque a franqueadora tinha lojas próprias. Vou dar um exemplo aqui, sem dizer nomes. Sim. A gente ia comprar uma proteína de academia. E aí, se existia 134 lojas para comprar da importadora, eu tinha um poder de barganha de comprar um volume, preço e prazo. E aí, depois descobriam que a franqueadora ganhava muita coisa bonificada por ter comprado muito e colocava nas lojas próprias dela. E os franqueados acabavam descobrindo e ficavam o pé da vida. Então, isso aí já está no teu campo de visão, possíveis conflitos que podem existir? Sim, tá. O que a gente está objetivando fazer a gente precisa se manter o mesmo modelo de gestão. Então, o modelo de gestão que a gente tem nas lojas próprias é o modelo de gestão que a gente vai aplicar nas lojas franqueadas. E, querendo ou não, talvez essa marca não tenha tanta relevância assim no mercado. Como a nossa marca já tem 57 unidades e continua crescendo, já tem 12 anos de mercado, então há um processo de consolidação natural do negócio em si que passa credibilidade para o franqueado na ponta. E eu acho que também tem muito a cabeça do franqueador, né? Assim, eu, pensando como franqueador, eu não vou querer explorar o franqueado, eu quero fazer com que o franqueado tenha a margem de lucro igual que eu tenho na operação própria. Sim. Minha cabeça hoje em dia é essa. Se a minha margem de lucro é X aqui na operação própria, o franqueado tem que ter a mesma margem de lucro na nossa operação própria, mesmo sendo franqueado, mesmo pagando royalties. Mas ele não vai ter outros custos que eu tenho. Hoje eu tenho um CSC com 42 pessoas que custa caro pra gente. E cada unidade própria paga lá seu percentual para manter esse CSC. Nossa carga tributária é maior, por estar no lucro presumido, o franqueado vai estar no simples. Então, tem um contrabalanceamento de custos que eu quero fazer com que o franqueado tenha a mesma margem de lucro. E aí, se dilui muito essa questão de que vai existir o franqueado versus o franqueador. Sempre vai existir essa balança. Mas na maneira que eu mostro que é o mesmo modelo de gestão e na maneira que eu mostro que ele tem a mesma margem das nossas lojas próprias e franqueadas, eu acho que diminui bastante esse potencial risco que tem de rixa. Mas vai acontecer, de fato acontece. É gente, né? É gente. Não tá E eu acho que é o grande desafio porque é uma venda de um produto, mas é uma venda de um serviço, é uma venda de uma experiência, né? A São Paulo, na verdade, é uma experiência deliciosa e com qualidade. Então, assim, você garantir que o cara do interior de Santa Catarina tenha a mesma tratativa que você tem com o seu cliente lá é um grande desafio e é algo que eu acho que dá para fazer bem feito. Total, e tem o CD da gente, né? Porque hoje, como o CD está cada vez absorvendo mais insumos, hoje em torno de 80% dos nossos insumos já saem do CD, então a gente vai fazer com que o franqueado também consiga acessar esse poder de barganha da rede como um todo. Ele vai comprar do nosso CD e ele vai comprar com o mesmo preço que ele compra da loja própria. Então, ele vai se beneficiar também. Hoje vocês têm quantos funcionários, Renan? Hoje são 540. 540 funcionários espalhados em quantos estados? São 12 estados, cidades são 16. Vocês chamam de quê? Bigodinhos. 540 bigodinhos. Como é que vocês conseguem, ou como que vocês trabalham para manter um alinhamento cultural de 540 bigodinhos em 12 estados, em várias cidades? Muito capilarizado, espalhado, né? Um pouco da nossa cultura de ter o sócio na ponta, eu acho que isso ajuda muito. A galera já vai com São Paulo na veia total. A galera é muito comprada com o nosso sonho, né? Eu brinco que o sonho que a gente começou lá atrás, eu e a Renata, o pessoal vive até hoje. É muito forte a nossa cultura. É muito massa quando eu rodo e vejo que a nossa cultura tá lá, desde a primeira loja. E a gente tem uns certos rituais de execução que a gente faz diariamente. Então tem as reuniões, tem os checkpoints, tem as lives que a gente faz todo sábado, a live de 9 horas da manhã pro time, no Instagram interno pro time. E eu acho que esses rituais faz com que mantenha vivo esses processos, essa cultura, esse modo de fazer da gente, sabe?
E eu acho que tem também a questão de gastar sola do sapato, né? Eu rodo muito. Você vai em todas as lojas? 57 você já foi? O nosso time rode também. A gente tem um encontro trimestral que a gente faz um rodízio da onde vai ser esse encontro trimestral com a liderança. E é um momento ali que a gente se reengaja, se reenergiza, passa os objetivos dos próximos 3 meses e faz com que a cultura seja mais vivida. Mas eu acho que não tem receita de bolo, né? Eu acho que tem que ir fazendo, tem que ir quebrando barreiras, né? Melhorando, inovando também. Mas eu acho que a gente tem esse rigor da execução, de ser muito fiel aos rituais que precisam ser feitos diariamente. Cara, falando de modelo de negócio e de tamanho de operação, hoje das 57 unidades, é um padrão, ó, loja geralmente vai ser desse tamanho, com tantos funcionários, com essa previsão de faturamento, despesas, ou tem lojas que são big lojas espalhadas, alguns menores, como é que é isso? A gente tem 4 modelos de loja. A gente chama de a loja tradicional de shopping, loja tradicional de rua, que é uma loja com experiência mais completa, maior, com um pouco mais de funcionários. Tem a loja de shopping e a gente chama de mini loja. A gente não chama de quiosque, a gente chama de mini loja porque, de fato, a gente não tem um quiosque. A gente tem uma mini loja que a gente quer passar ali o nosso conceito numa loja mais compacta, né? Então, são esses 4 modelos. E aí, sempre, claro, quando a gente vai abrir o mercado, a gente quer dar preferência para a loja tradicional, para passar toda a identidade da marca da São Paulo. A pessoa entender o que é São Paulo primeiro, para depois ver outros formatos, né? De fato, a gente dá preferência para a loja de rua, a primeira loja, e depois a gente vai encaixando de acordo com a característica da cidade, no modelo, onde cabe, onde faz sentido financeiro, um determinado modelo. Que você falou que quando na primeira loja era você, sua esposa e 2 funcionários, né? Então, claro que hoje deve ter os modelos de cada um deve ter, ó, esse aqui comporta tantos colaboradores, tem outros que comportam mais, porque assim, eu estou perguntando isso porque eu fico imaginando hoje com expansão de 57 unidades, não vou dizer que é fácil, mas por essa uma operação talvez enxuta, fica mais fácil de replicar em outros locais. É mais ou menos por aí? Sim, sim. A nossa operação, né, ela tem por padrão, médio, 8 colaboradores por loja, né? É uma média, né? Que tem loja menor e loja maior, mas em média são 8. Então, é um time enxuto, e são 8 divididos em 2 turnos, são 2 turnos de 4 colaboradores. Então, de fato, é simples gerir uma loja, mas o desafio né? Quando eu brinco muito quando a gente vai abrir uma nova loja com um novo sócio operador. Cara, aproveita quando tu tem somente uma loja para tu aprender o máximo possível, para tu criar a cultura no teu time, para tu estabelecer os processos desde a primeira loja, porque já vai ter 3, 4, 5 aí, porque a gente vai abrir, a gente não vai parar só em uma. E aí quando multiplica esse pequeno problema, aí vira um grande problema. Né? Um problema bom, né? Um problema bom. E eu acho que o grande diferencial é isso que você falou, que com certeza vocês sabem disso. Mas é o engajamento desse sócio operador. Eu acho que o nível de responsabilidade de dono do negócio, de estar ali porque eu tenho uma cultura da empresa, de que eu sou sócio daqui também. Então, quando você diz, mesmo que seja um sócio minoritário, mas quando você diz aproveita que é o teu negócio, enquanto você só tem 3, porque você vai para outra, é o seu negócio. Então, até no teu discurso, você está falando pro cara o quanto ele é dono e o quanto vão vir outros do negócio dele. Então, aquele cara é o cara que vai dormir e vai acordar pensando no resultado positivo daquele negócio e vai fazer com que vocês fiquem tranquilos. O time vai ver aí o podcast e vai saber que é a realidade, né? A gente faz muita meritocracia na prática, né? Ano passado a gente criou uma campanha que foi até no mês do ano, tava difícil bater a meta, a gente criou uma campanha que quem batesse a meta do ano a gente ia levar para a Itália para a maior feira de gelato do mundo. E aí em janeiro desse ano a gente foi com um time de 5 sócios. E foi a primeira viagem internacional da turma, foi muito todo massa, mundo. Que é treinamento, mas é férias também, né? Tá pra Itália, né? É o que eu falo o tempo todo, que é uma experiência. A gente foi pra Colômbia, o time todo, agora também, a grande parte também compartilhando resultados, assim. Foi meta também. Tomamos um vinhozinho lá e tal. Vinhozinho com... E esse ano tem de novo, a gente renovou o programa, e agora
O bônus não é só... Meu amigo, você se lascou. Depois que você criou Pois isso é, aí, pois você é. vai ter que inventar viagem pra Lua, pra Marte e tal. Depois eu vou ver essas contas da idade. Já levei pro Chile, já levei pra Colômbia também, e eu acredito muito nisso, porque é experiência. Você leva a galera que nunca saiu do Brasil, às Sim. vezes, tem uma experiência como essa, faz com que ela Não, se e o engaje plus- cada vez O mais. plus desse ano é a pessoa e um acompanhante, porque tem que levar a família, tem que levar o marido, uma esposa, Tem um meta, Vale a namorado, pena. tem Eu meta, levo com Mas acompanhante, tem meta vale a pra pena. isso, né? Tem meta, tem que bater a meta. Vale com acompanhante e por experiência própria você engaja a família, que é Exato. quem faz parte de tudo isso, é quem vai estar ali. É porque o cara é sócio, o cara vive, pô, como falou, o cara vai dormir pensando nem de casa tem que ter a compreensão que o cara é sócio do negócio que vai se dedicar mais do que o natural, né? Então nada mais justo também que levar a família junto ali. Uma viagem dessa dá uma liga demais no time, né, cara? Dá. E aí você vê 5 sócios que foram, aí os que não foram, pô, vou me movimentar aqui pra ir no próximo e tal. Isso dá uma competição boa, né? Falando desses sócios, tem alguns que tem várias lojas, como é que é? Tem alguns A gente que tu coloca divide. um limite, ó, só pode ter umas 3 lojas. Como é que A faz? gente divide por regional. Cada estado, cada cidade, desculpa, não é estado, é uma regional. E aí dentro dessa regional, até hoje, né, nosso modelo só tem um sócio. Então, exclusivo. Então. É exclusivo. Legal. Então o potencial é ilimitado dentro da regional dele, dentro da cidade dele, né? Por exemplo, Fortaleza tem quantas? Tem Hoje são unidade. 13. 13 unidades. 13. Então, o cara que abriu lá Teresina, talvez ele possa abrir lá 10 unidades, Pode. é a exclusividade dele. Ah, Isso dá uma segurança também pro cara, né? tá. Diferente de franquia, né? Franquia, o cara, ó, tem a história da proteção da região Sim. por bairros. Geralmente é raio, bairro. É um né? raio, né? É, né? Um raio, bairro. Mas aí o cara abre ali, aí fica uma competição ali Sim. e tal. Quando o cara sabe que é exclusivo, pô, aí que ele dá o gás mesmo, né? Sim. Acho que é uma escolha bem bacana, né, Moro? Muito. E o que a gente pode esperar da São Paulo aí nos próximos 3 anos aí? O que está sendo previsto se você fosse falar, cara, nossa missão, nossa visão é... Até porque ele deu pra entender, ver já que é um cara planejado, é de números e tal. Ele não tá só vendo a operação aqui hoje e no próximo trimestre. Eu acho que ele já deve ter o planejamento aí dos próximos capítulos, né? Graças a Deus a gente está num momento muito bom, né? Fazendo um ano espetacular e batendo recordes atrás de recordes e comemorando com a equipe. Mas o nosso planejamento de médio e longo prazo é consolidar a marca nacional, né? Tem muito a ser feito ainda pela frente, muito mesmo. Então a gente só está em 12 estados, o Brasil tem 24 estados, então dá para triplicar esse número de lojas que a gente tem atuais, né? Um pouco com franquia, um pouco com lojas próprias a partir de agora. E tem novos mercados que a gente vai entrar, né? Comentei com vocês recentemente aqui que a gente entrou nos supermercados, né? Sim, Então, vamos falar disso aqui. É um mercado totalmente novo, com potencial também gigante, mas está lembrando muito o nosso início lá atrás, que a gente precisa educar o nosso cliente e vai fazer com que a questão da boca de jacaré, né, que o crescimento seja exponencial, mas eu acredito bastante ainda nesse mercado. Sobre esse produto no pote, no supermercado, acredito eu que é outro negócio totalmente diferente, né? Porque lá não existe a experiência, não existe o cheiro, Sim. não existe o ambiente instagramável, é o produto. Sim. O produto que é o que importa ali. E tem as questões de acondicionamento, que não depende de você, na tua loja depende de ti. Lá não tem. Então, é outro produto, é outro modelo de negócio totalmente diferente, né? Sim. O que a gente fala a gente tenta passar a experiência da nossa marca através de um freezer personalizado, numa carenagem que a gente mandou fazer, através de um estúdio de arquitetura. Então, a embalagem, a gente fez um estudo muito profundo da embalagem que a gente está atuando. Então, a gente faz ações de degustações, mas quando a gente faz ações de degustações é com a nossa identidade, não é aquela degustação basicona do supermercado, é sempre com uma ideia irreverente, sempre com alguma coisa. Então, a gente tenta passar um pouco da nossa cultura para o canal. Mas, de fato, é outro negócio, né? O relacionamento com as redes é muito importante, né? Tem que estar muito próximo das redes. Já tá no São Luís? Já estamos lá. Foi nosso episódio passado aqui, Severino Neto aqui. Sim. Então dá para encontrar ali, por exemplo, no Mercado de São Luís. É o nosso grande parceiro, né? Com certeza, a gente começou por eles, fizemos um trabalho lá de brand forte, de início de mercado, através do São Luís, por ser referência aqui no nosso mercado. E pouco a pouco a gente foi para as outras redes que também têm sua força e têm sua relevância. Mas esse relacionamento com as redes é um pouco de quebrar um pouco o nosso paradigma, porque na loja a gente atende o cliente final. E no varejo, por mais que a gente esteja atendendo o cliente final, tem um pezinho aqui no meio, né? Sim.
Então, tem atendimento, tem, né, tem tudo. E consegue manter a qualidade do produto? Acho que esse é o grande mistério, a grande dor aí, talvez, né? Sim, tem um pouco também da nossa preocupação com qualidade, assim, a gente não está aceitando, de fato, não tem um produto de qualidade no PDV. E a gente realmente faz o recall, faz a substituição do produto, que muita indústria não quer ter esse custo e acaba vendendo o produto lá nas condições não ideais. E a gente está com um time lá de supervisão, rodando as lojas, que a gente está, de fato, muito atento a isso para ter a garantia da qualidade do produto. E, de fato, a gente consegue manter a qualidade do produto, sim, no varejo. Porque você falou aqui no episódio, né, que por mais que você cresceu 57 unidades, tem o seu centro lá administrativo, mas a produção é quase que artesanal nas lojas, né? Trazer essa qualidade para um produto enlatado, né, empacotado, sim, é difícil. Né? O brasileiro ainda não tem tanta essa percepção, que eu acho que a gente precisa também educar, nos educar. É um momento de consumo diferente. Então, é um produto diferente. Né? Por mais que a gente fez um estudo total de tentar manter a identidade do produto, o coração do produto muito similar ao da loja, mas é um produto diferente. Não tem por que mentir, né? E vocês não criaram uma marca diferente. É São Paulo, nem nada de um nome tem diferente. Uma assinaturazinha. Tem uma assinatura diferente. Tá. E aí, o americano está muito acostumado a isso. Muitas redes de varejo de restaurantes já fizeram esse movimento. Então, o cara sabe que quando ele vai consumir no restaurante, é aquele momento, é aquela qualidade, faz parte da experiência. Só que ele também está disposto a pagar para ter praticidade em casa e comer um prato do restaurante em casa que ele vai esquentar no micro-ondas, no forno, que vai ser a qualidade de casa. Então, o americano já está acostumado, o brasileiro nem tanto. Mas eu acho que é uma evolução do mercado. E virou uma outra unidade de negócio de vocês, né? Então, assim, vocês têm um olhar ali para as gelaterias e tudo isso, e agora tem uma unidade aqui que Sim. tem que olhar para esse brand, para essa parceria com essas redes, né? Para venda, para resultado Sim. e para o negócio em si diferenciado. Né? Sim, quem fez um movimento parecido com isso, né, foi meu amigo Marcelão do Barnes, né? Estudou comigo, tá me devendo vir aqui no podcast, vou fazer esse corte aqui depois, faz tempo que me enrola. Marcelo, ele começou com Barnes, né, de sanduíches, e depois criou outras marcas e de pizza, de Ollie's e tal, e depois ele fez um movimento de criar o hambúrguer dele para vender. Eu não sei como tá hoje, né, não lembro de ter acompanhado isso, mas ele fez e criou outro negócio, porque é um produto no supermercado com outra assinatura, outra unidade, outro modelo de negócio, né? É um desafio. Nossa operação própria sempre vai ser o core business. Eu acho que é o carro, a locomotiva que puxa ali o negócio, mas a gente precisa também um pouco diversificar, né, para trazer receitas novas realmente, diluir o risco um pouco. E de fato, assim, como eu falei, eu acho que esse mercado aqui há 10 anos vai ser um mercado assim, totalmente diferente, um mercado de gelato no varejo, sabe? Porque foi o que aconteceu com as gelaterias, né? Sim. Há pouco tempo atrás a gente tinha 50 gelaterias no Brasil, hoje tem mais de 1000. Então, esse crescimento que aconteceu nas gelaterias vai acontecer no gelato no varejo também. Cara, dúvidas aqui de você falou no começo que você teve na família exemplos, né, do trabalho com o Picanha do Cowboy, então já vinha da alimentação. Porque ficou uma dúvida para mim no começo, por que tu não foi para esse ramo de alimentação mesmo, de comida, não queria concorrer, ou o que você viu lá você nem queria ver? Porque toda vez que eu vejo um amigo que tem restaurante, tenho vários amigos, eu fico imaginando, cara, deve ser difícil controlar isso, perda, desperdício, roubo de alimentos, de sumo, de comida, né? Tu foi tentar fugir disso ou porque tu não gostava? Não, teve realmente essa minha percepção que realmente o modelo não é tão escalável, não é tão replicável, então eu já tinha essa cabeça de encontrar um modelo que eu conseguisse replicar. E como a gente falou aqui, né, o operacional de uma gelateria é simplificado. Então, isso me abriu os olhos lá desde o início, realmente, essa possibilidade. E eu acho que as coisas foram se encaixando naquele momento, como eu expliquei da história da viagem, de conhecer e tal. Teve essa questão da oportunidade também, né, do negócio em si. Mas antes, de fato, eu via o quão era difícil gerir um restaurante, né? Principalmente no caso do meu pai, que é um bar, né? Mais bar do que restaurante, né? Mais complexo ainda, né? Sim. E falando de tecnologia e inovação, que você disse que gosta muito de estar acompanhando, né? A gente teve com um
um episódio passado também com o Pedro Leite, que é do Grupo Asilados, né? Então, ele tem um programa que é o Lucrando com Delivery, ajuda marcas a trabalhar com delivery. Como é que tá a questão do delivery hoje do São Paulo? Representa alguma fatia muito grande, tá pequena ainda, vocês vão explorar mais? Como é que tá isso? Hoje é em torno de 14% do nosso faturamento, do delivery. Já foi muito mais, né? Por causa da época da pandemia e o pós-pandemia ali também. De fato, a gente nos últimos meses e anos, a gente não dedicou atenção ao delivery, a gente dedicou atenção de fato à loja, mas agora a gente quer voltar a dar atenção ao canal delivery, né? Até porque vocês têm uma dificuldade maior do que outros alimentos, né? Que é derreter, né? Sim. E quando eu digo atenção é energia, né? Porque, cara, hoje o tempo é muito precioso e tem que ter foco, né? Você tem que saber as batalhas que você vai lutar, Exatamente. E a gente estava precisando fazer um trabalho que a gente vai terminar agora desse semestre, que era de fazer o retrofit das lojas, né? De unificar o padrão das lojas. A gente está fazendo agora Beira-Mar, aqui no Ceará, que está faltando. Vamos fazer Iguatemi também antes de junho. E no Brasil todo a gente está fazendo. Então, encerrado esse processo de retrofit, nossa atenção vai voltar comercialmente pro delivery, porque é um canal muito, muito importante, cara. Não dá para fechar os olhos. Tem que saber jogar o jogo. 14% já é uma coisa relevante, né? Imagina você perder 14% do seu faturamento, né? Já é algo relevante. E tu falou de retrofit, eu lembrei do McDonald's, né? Que tem gente que olha, mas passa despercebido. Como é que eram as lojas do McDonald's quando eu era criança, né? Colorido, arcos dourados, vermelho e tal. Como é que tá hoje? Tá um negócio preto, mas... E aí, na palestra lá do evento do Eduardo Gomes de Matos, o presidente do McDonald's Brasil falou sobre isso, né? Todo mundo se perguntando por quê. Ele falou, cara, porque o meu consumidor, ele cresceu. A criança cresceu e ele, para não perder essa fatia de adultos e tal, porque os adolescentes e adultos não estavam querendo mais ir no McDonald's porque é muito infantilizado. Sim. Então eles resolveram fazer esse retrofit, que eu acho que foi feio para Dedéu. Eu preferia antes. Também achava mais mágico e tal. Mas tem que ter esse cuidado no retrofit aí, porque tem as preferências de cada um, né? Sim. Como é que tá esse processo de retrofit? A gente errou um pouco na evolução da nossa marca, um pouco de maturidade ali, de querer acertar, que a gente... Não loja a loja, mas em poucos tempos, de 6 meses, de ano em ano, a gente aperfeiçoava o projeto e mudava, entendeu? E depois de alguns anos, principalmente pós-pandemia, a gente olhou assim, a gente tinha 3, 4, 5 modelos de loja diferentes. Falou, a gente precisa dar aqui uma cara única. E as lojas já estavam ficando realmente mais antigas, as lojas de 2013, 14, 15, e a gente aproveitou e vai unificar com a mesma identidade visual todas as lojas. E ter mais disciplina agora também, né? Fez o retrofit, tem que dar tempo ao tempo para a sociedade evoluir e fazer a próxima modelo de lojas. Então é muita coisa acontecendo, né? Os próximos 3 anos aí, de 5 anos, vamos estar no Brasil, eu falo vamos porque eu tenho um orgulho muito grande do que é nosso aqui, cearense que está indo, né? Sim. Que tem qualidade, que tem posicionamento, que tem segurança, que eu acho que é tudo isso que você trouxe hoje aqui para compartilhar com a gente, com quem está ouvindo de casa, né, meu amigo? Show demais. Obrigado. Vamos colocar aqui as redes sociais aqui, principalmente do São Paulo, né? Para quem não conhece ainda, né? Conhecer. O Instagram, principalmente São Paulo Gelato, né? Desde 2012, por uma vida mais feliz e com muitos gelatos. Lá no link você encontra como comprar, vai cair lá no site, né? Que você pode pedir online. Ou seja, tem um canal próprio que não é iFood, né? Temos. Então pode pedir pelo iFood também ou só pelo canal próprio? iFood, canal próprio, os dois. iFood, canal próprio, então você pode estar lá, acompanhe lá, porque se você ficar vendo esse Instagram aí, você vai ficar com água na boca, né? Tem o nosso programa Fidelidade, que a gente também está intensificando a comunicação dele, que é um cashback, né? O cashback hoje é muito vantajoso, enfim, é muito rápido, muito simples. É somente se identificar no nosso caixa, na hora de estar comprando ali, que você tem direito a 10% de cashback na próxima compra. Então, perfeito. Boa, bom saber. Vou consumir mais ainda. Com as informações de hoje, já estou preocupado, que eu vou agora estar sempre lá, vendo esse delivery, peça online, fácil aí. Cara, deixa um recado final para empreendedores, né? Nossa audiência aqui é muito da galera de micro e pequenas e médias empresas começando ali, querendo se espelhar em marcas e pessoas de sucesso como a sua. Deixa um recado para esse cara e por que empreender vale a pena. Eu acho que tem que começar, né? A gente até falou sobre isso aqui também. Acho que todo mundo vai errar. Então, se você errar mais rápido, de fato, você vai ter a chance de corrigir mais rápido. Acreditar, né?
em vários momentos difíceis, duros, é uma montanha russa, mas tem que sempre acreditar ali, sempre tá com um sonhozinho atrás ali, porque não é fácil o dia a dia, né? Não é romântico, como a gente falou aqui. De fato, a gente tem muito mais momentos duros, difíceis, do que momentos felizes. Por mais que a gente venda felicidade para o nosso cliente, mas a realidade é dura. E começar, cara, dar o primeiro passo. Acho que dando o primeiro passo, depois as coisas podem acontecer naturalmente. Show de bola. Mentoria paga aí, Mororó? Muito paga. Obrigado, meu amigo, por estar aqui com a gente. É sempre uma honra ouvir empresários que compartilham com a gente essa história aí, que não é só de momentos felizes, é de momentos de desafios também. E é realmente uma mentoria, que é algo que você falou que é tão bom e a gente está trazendo aqui para o público que está em casa. Cara, mais uma vez, obrigado por topar esse papo. Renan Aguiar, São Paulo Gelato. Você que tá chegando aí, ó, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que acontece, trazendo grandes nomes aqui do empreendedorismo cearense, do empreendedorismo nordestino, que a gente tem muito orgulho. Então, até a próxima. Valeu!